Bom, eu sou o Augusto e fiz esse trabalho sozinho e vou apresentar sobre o princípio de funcionamento de um calorímetro. O calorímetro é um aparelho isolado termicamente do meio ambiente, usado para fazer estudos sobre a quantidade de calor trocada entre dois corpos de temperaturas diferentes. Ou seja, ele serve para medir a temperatura de dois corpos diferentes, pois seu isolamento térmico do ambiente é bem melhor. E vamos utilizar seu princípio na aplicação de quantificar quantidades de calorias dos alimentos. A quantidade de caloria depende da constituição do alimento. Logo, para determinarmos experimentalmente a quantidade de calor liberada pelo alimento e que poderá ser absorvido pelo organismo, usamos um aparelho denominado calorímetro. E na imagem podemos ver a quantidade de caloria que cada alimento tem. A metodologia. Experimentalmente, realizando laboratórios físicos químicos, a gente determina que a caloria é a unidade que indica o calor necessário para aumentar a temperatura de 1 grama de água em graus Celsius. Em termos absolutos, na escala Kelvin, não tem essa variação da escala Celsius para Kelvin. Ou seja, na escala absoluta, 1 grau Celsius é a mesma coisa que 1 grau Kelvin, propriamente dito. A gente vai abordar o nosso experimento da seguinte maneira. Vamos colocar dentro do calorímetro, inserindo um alimento lá dentro, na câmara de combustão, inserir o termômetro e inserir uma certa quantidade de água ao redor que fica acoplado no vaso. E vamos fornecer uma energia em forma de chama para que o alimento seja queimado. E a energia queimada, para que o alimento seja queimado, tecnicamente o alimento está isolado do meio, e a variação dessa temperatura de água vamos calcular através da temperatura, através do termômetro. E iremos ver a relação de calor liberado pela grama do alimento com a quantidade de calor transmitido para ela ser aquecida. Bom, depois da gente ter aplicado a tecnologia do aquecimento do alimento dentro do calorímetro, a gente, através da variação de temperatura, conseguimos determinar a quantidade aproximada da caloria do alimento, da forma mais popular que é conhecida pela fórmula do Q macete, onde o Q é o calor recebido pela água e cedido pelo alimento, o M é a massa da água contida no calorímetro, o C é o calor específico da água, que é 1 caloria por grama por Celsius, e o ΔT é a variação de temperatura da água, que é a temperatura final, a temperatura inicial, menos a temperatura inicial, que é a que você tinha no começo do aquecimento, como vemos na imagem do lado. E essa imagem também representa o calorímetro, como podemos ver o termômetro no meio, medindo a temperatura. Bom, nesse slide eu trouxe um exemplo da aplicação da fórmula para demonstrar como ela é usada do calor específico. E eu acabei trazendo 1 grama de pão no calorímetro, e no calorímetro possuía 10 gramas de água, que na verdade a massa seria 10 ml, que na proporção era de 1 para 1, na qual 10 ml tem 10 gramas de H2O. E a temperatura inicial era de 26 graus Celsius, afinal fosse de 34. Ou seja, a gente calculando 10 gramas vezes 1 vezes 8 daria 80 gramas de pão. E só que no cotidiano a gente está acostumado a utilizar quilocalorias, que não seria nada mais do que pegar os 80 e dividir por 1000, ou 10 a terceira, na qual a gente obteria
que 80 gramas de pão possui 0,8 quilocalorias, pelas contas transformando de calorias para quilocalorias. Bom, no slide anterior houve um equívoco e na qual eu disse 80 gramas de pão e seria 1 grama de pão 80 calorias ou 0,8 quilocalorias. Agora, desse slide, vamos falar sobre o valor calórico de micronutrientes. Se a gente analisar a composição química dos alimentos, de cada alimento, existem 3 tipos de microcomposição, que existem 3 micronutrientes fundamentais: os carboidratos ou glicídios, proteínas ou protídeos, óleo, gorduras ou lipídios. O mesmo alimento, ele pode, comparado a outros, ele pode possuir um poder calorímetro maior ou menor, dependendo da tal composição que ele tiver. Os carboidratos ou glicídios, eles apresentam aproximadamente 4 quilocalorias por unidade de micronutriente, dependente da fonte que ele for utilizado. Se no nosso experimento, no que eu demonstrei, se for macarrão, batata, macarrão independente, daria a mesma quilocaloria no final, absorvido por essa temperatura. As proteínas apresentam 5,2 quilocalorias. Já os óleos, gorduras ou lipídios, eles apresentam 9 quilocalorias por nutriente. Então, cada um possui sua característica. Bom, através dos estudos a gente pode observar que a química está presente no nosso dia a dia muito mais do que a gente imagina e em todos os lugares. Através do conteúdo que foi apresentado sobre o calorímetro, pelo calor específico, a gente pode calcular a caloria do alimento. E que nas indústrias há calorímetros muito mais sofisticados, na qual a gente pode calcular o calor liberado dos alimentos para determinar a sua caloria. E foi isso que foi apresentado no trabalho de hoje.